Como você lida com o Hebreus 7? Porque o Hebreus 7 diz assim, ó, considerai como era grande, esse é quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo dos melhores espólios. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, tem mandamento de recolher o dízimo. Aí ele vai falar sobre o dízimo, tal. Só para a gente ganhar tempo, você conhece bem esse texto aqui. Mas o texto continua assim, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, vou repetir, se a perfeição veio pelo sacerdócio levítico, através do qual o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado junto à ordem de Abraão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há uma mudança de lei. Não é que muda o sacerdote, muda o sacerdócio. Mudança de lei. Quando muda o sacerdócio, muda a lei. A lei está aqui escrita, que o povo recebeu a lei, ele está falando do decálogo. Aí que tá. Essa é a interpretação sua. Sabe por que eu acho que não pode estar falando do decálogo? O decálogo não foi pelo ofício do levita. O decálogo foi dado através de Moisés. Moisés não era levita. Então Moisés é de qual tribo? Não importa. Os levitas, está falando dos levitas. Moisés não era sacerdote. Os levitas eram os filhos de Arão. Se a lei, os 10 mandamentos, se como você está falando que está correto... Vamos por parte. Vamos por parte. Especialmente para os leigos, você está dizendo que Moisés não é levita. O Jacó... Jacó patriarca? Não, calma aí. Quem vem primeiro, Levi ou Moisés? Não, temos que separar a palavra levita em 2 elementos aqui. Primeiro, levita, da tribo de Levi. Aí sim, Moisés é levita. Então pronto. Segundo, então, Moisés, sim, Moisés levita enquanto sacerdote. É outra coisa. Aí a partir de Arão. A partir de Arão. Que é irmão do Moisés. Que é irmão do Moisés. Mas então, tudo bem. Mas aí falou a lei que veio pelo sacerdócio levita. Os 10 mandamentos não vieram pelo sacerdócio levita. Eles vieram antes de haver o sacerdócio levítico. Eles foram dados 10... Quando é entregue os mandamentos, para Moisés, junto com os mandamentos, é entregue o sacerdócio levita. Muito depois, Moisés começa a sistematizar, tanto é que os mandamentos são em Êxodo capítulo 20. É só no capítulo 25, 4 capítulos depois, dia depois, quando Moisés subiu de novo no monte, que o povo recusou subir com ele. As 10... O que já tinha acontecido nesse meio tempo? A primeira vez que Moisés subiu foi no capítulo 19. Que ele volta, o povo está adorando o bezerro. E ele volta em que capítulo? Ele volta depois no capítulo 20. Não, ele volta no 32. Não, ele vai, tanto é que depois ele sobe de novo. A gente não vai terminar o texto. É que um assunto está puxando nesse assunto aí teológico. Eu sugiro, não que eu estou fugindo do debate, mas Moisés não voltou em capítulo nenhum, ele voltou terrenamente. Monte, né? Então vamos lá. Ele sobe no capítulo 19, pastor Rodrigo, e só volta no 32, que é quando ele quebra as tábuas. Vamos pegar aqui a parte. Então, é um equívoco. O povo fala que ele chama o povo... Ele não foi lá, pegou os 10 mandamentos, voltou, e depois voltou para pegar o resto. Não. Quando Deus deu as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, na mesma viagem, Deus revelou para Moisés todo o restante. É só continuar a leitura. Olha aqui, o capítulo 20 termina, depois que ele dá os 10 mandamentos, fala assim, todo o povo presenciou os relâmpagos, os trovões... Eu estou lendo o verso 18, tá? E o monte fumegante, e o povo observando, tremeu de medo e ficou de longe. Claro, Moisés estava lá em cima. Disseram a Moisés. Eles falaram com o quê? Com um megafone? Não dá para saber. Não, dá para saber. Se eles falaram com Moisés estava lá em cima, que eles falaram, Moisés! Então, é lógico que ele desceu. Que Moisés, é lógico que ele desceu só com os 10 mandamentos, depois subiu de novo. Desceu, ele tem várias, tanto é que uma das coisas... Eu não vou agora entrar no mérito aqui. Segue no versículo 22, é o próximo versículo. Tá. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que do céu vos falei. Não disseram a Moisés, Moisés fala, deuses, não fareis para vós deuses. 20. Então o Senhor disse a Moisés, assim você dirá. Veja bem, depois você até compara isso com Levítico. Isso aqui não é no monte mais. Não, porque o que acontece? Moisés desce, depois ele tem que subir de novo. E Deus não falou com Moisés só no monte. Não, eu não disse que só falou com o monte. Não, sim. Então é porque você está supondo assim. As leis foram dadas no monte. Se você interpreta que todas as leis foram dadas no monte, então, obviamente, você tem que brigar Moisés a voltar para o monte. Ou estar lá. Só que, na sequência, você tem um problema quando você coloca Moisés permanentemente no monte, recebendo todas as leis. Como é que o povo disse a Moisés? E como é que você ele já desceu? teve no Sinai. Eu não sei qual a sua opinião sobre o Sinai, mas vamos pensar em Santa Catarina. Não dá para daqui o povo falar com Moisés. É lógico, depois, quando vai no capítulo 25, que o povo já manifestou o medo de Deus. Que ele falou assim, fala você e não Deus.
Aí Deus fala, olha, faz um santuário no meio do povo que eu vou habitar no meio. Então, isso aqui não sou eu que estou falando, nem adventista, não. Eu não vou entrar no mérito aqui só para não tangenciar. Mas o ponto que eu estou levantando é o seguinte, eu até esqueci o fio da meada que está falando, que a gente pulou de Apocalipse para cá. Que a lei foi assim, dada... Hebreus 7. Você falou o seguinte, a lei foi dada pelo ministério sacerdotal levítico. E a minha argumentação é que a lei foi dada antes da sistematização do ministério. Tanto é que então, a vara de Abraão, de Arão vai florescer isso. depois disso aí a gente entra numa questão de interpretação. Vou reler o texto. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, o Moisés era levita. Ele era da tribo de Levi. Quem é da tribo de Levi Mas é você, levita. como teólogo, você sabe que quando eu falo levita, eu tenho que ter duas, claro. Tem o levita sacerdote. Que começa com Arão. Que começa com Arão. Okay. Quem consagrou Arão? Quando a vara de Arão floresceu? Foi depois, é verdade. Foi depois. Tá, mas vamos lá. O ministério de Arão não começa quando a vara dele floresce. O ministério de Arão começa quando Deus, no capítulo 27, 28, 29, 30, começa a falar para Moisés, lá no monte, dizendo o seguinte: o teu irmão vai ser o sacerdote, o sumo sacerdote. Os 4 filhos dele, na época ele tinha 4 filhos, depois 2 morreram. Na época ele tinha 4 filhos. Eleazar, Tamar, não lembro os outros 2 que morreram lá. Que foram pela ira de Deus lá. Não sei se é o Finéias ou é o... Acho que é Finéias. Com Nadab e Abiú, mas Nadab e Abiú foi lá na outra história. Aí tá. Então, esses 4 serão sacerdotes. E o seu irmão vai ser o sumo sacerdote. Tudo que você está falando está depois dos 10 mandamentos. Quando Moisés desce, ele consagra o seu irmão. Então, se, portanto, a perfeição não haverá sido feita mediante o sacerdócio levítico, quem consagra o sacerdócio levítico é o Moisés. Sim, mas ele não é um sacerdote. Moisés. Tanto é que Moisés não é sacerdote, que Moisés não faz sacrifício, Moisés não entra no dia da expiação do Yom Kippur. E o que você entende no versículo 12? Quando se muda o sacerdócio... Muda a lei. Por quê? Aí você está falando da lei sacerdotal, da lei levítica, que ela existe também. E por que mudou a lei levítica? Óbvio, eu não mato mais sacrifício de cordeiro hoje. E digo aí, agora eu vou ser um pouco calvinista, se você me permite. Sem nenhuma ironia. Deus determinou que até os judeus, sem acreditar que Jesus é o Messias, estão pregando que ele veio, porque Deus fez cessar o sacrifício de cordeiros no Templo de Jerusalém. Você sabe que eles não sacrificam cordeiro mais hoje. Só galinha, mas é um grupo muito... É pequeno também. Ou seja, até Deus fala assim, olha, vocês podem aceitar que Jesus é o Messias, mas vocês vão anunciar para o mundo que ele veio. Porque o sistema sacrificial, cumprindo Daniel, aconteceu depois da morte de Jesus, quando o templo foi destruído, e nunca mais voltou até hoje. Então, como é que eu interpreto isso? Eu interpreto que a lei que muda é a lei levítica. Porque se eu colocar que foi a lei dos 10 mandamentos que mudou, eu tenho vários problemas hermenêuticos. O primeiro deles é que você coloca a lei, Moisés como um sacerdote, coisa que ele nunca foi. Moisés não oficia em momento algum no santuário. Eu não disse que ele era sacerdote, eu disse que ele consagrou o sacerdócio. Tudo bem, mas o sacerdócio não nasce em Moisés. Mas Moisés olha o texto consagra. que você acabou de ler. A lei, que você interpreta como os 10 mandamentos, veio pelo ministério sacerdotal. O levítico, corrija a tradução aqui. É o ministério levítico. Levítico. Você entendeu? Levítico. E Moisés não teve o ministério levítico. Mesmo que você argumente comigo, mas ele consagrou Arão. Consagrar Arão é diferente de ter um ministério levítico. Tá. Essa lei que veio pelo ministério levítico tem que ser uma lei quando o ministério levítico começou a funcionar. Os 10 mandamentos são anteriores a isso. E por que a Bíblia chama os 10 mandamentos de ministério da morte? Ministério da Morte, por quê? Pela mesma teologia que eu falei, que eu concordo com você, que você se surpreendeu. Porque quando eu olho para a transgressão, esquece graça. Só para fazer... O que eu vejo nos 10 mandamentos? A minha morte. O meu inferno. O meu lago de fogo e enxofre de Apocalipse. Se eu hoje, guardando o sábado, tá? Foi até uma coisa que até com o Minha, lá no debate que eu tive lá, e o Ventura... que é a dificuldade do judaísmo de entender a graça, eu, Rodrigo, mesmo guardando o sábado, se eu olhar para a lei sem Jesus, eu só vejo lago de fogo e enxofre, para usar um eufemismo. Eu não vejo outra coisa. E aí, não só o sábado, mas qualquer um dos mandamentos. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Só isso. Essa é a questão. E o próprio Jesus falou, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Então, assim, a gente tem que... Aí eu não vou entrar nesse detalhe, senão vai dar um outro... Mas eu... Muito obrigado por assistir até o final. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o like e comente.